Oi, gente. Pera aí, rapidinho. Deixa eu colocar o Bernardo aqui já. Tem que me acostumar a chamar o Bernardo de Bernardo, porque eu chamava de outro nome. Vou explicar isso também. Pronto. Tá chegando, chegou. Oi, Bernardo. Olá! Eu tava escutando e falei, não, mas pode chamar de Harry Baga também, tá tudo certo, é meu nome Pode? também. Ah, Pode, tá. tá Não é tudo porque você certo. mudou. E eu, né, não acostumei Aham. ainda a chamar de Bernardo. Então, isso tem sido muito comum, o povo ficar meio assim, Harry, E aí tem uma solução contemporânea que eu tô amando, que é Harry Ah, B. O povo tem me chamado de Harry B. gostei, Haribê. Muito legal, Tem, gostei. tem sido uma E boa aí, solução. tá Tudo bem? ótimo, tô bem, tô bem. Como é que Aguentando estamos aí? firme essa quarentena? Olha, é aquela tal história dos altos e baixos, né? Assim, e eu acho que chegou num ponto, assim, sei lá, depois de 120 dias, eu me lembro da marca dos 120 dias, eu entrei num estado muito mais de paz, assim, com a história Uhum. toda enfim. E agora eu tô bem mais tranquilo mesmo, assim, mesmo. Então, Ah, que eu que acho que é o bom. que a gente tem que fazer, a gente tem que se tranquilizar agora, porque as É, pessoas estão desesperadas saindo pra rua, não tá legal. exatamente. Acho que a gente tem que aproveitar esse privilégio que a gente tem de estar em casa e tentar arrumar alguma forma de equilíbrio, assim, alguma. Porque vai ser Total. difícil, né? Óbvio, vai ser uma montanha-russa, a gente não tem como evitar esse ir e vir de sensações absurdas, mas já que a gente pode ficar em casa, então vamos tentar buscar uma outra forma de lidar com isso, eu acho. Uhum, Foi exatamente. até por isso decidi tomar essa curva no papo solto, Ah, porque deixa ah, eu contextualizar para todo mundo também que tá chegando. Eu comecei ah, muito quis fazer o papo solto porque não podia encontrar ninguém, não podia sair para rua e deu uhum, vontade de falar com as pessoas, de encontrar, de conversar e saber muito dos encontros dessas uhum, pessoas que elas tiveram basicamente em viagens assim. E aí, uhum, beleza, fiz 3 papos soltos e a gente falando muito de viagem, Ásia, Europa e blá blá blá. E nananã. uhum, Acho que eu preciso tomar uma curva porque senti, tive uma iluminação de que eu precisaria falar de outro tipo de encontro, de outro tipo de viagem, sei lá, de umas maluquices maravilhosas que acabaram uhum, aparecendo e me salvando, assim, na verdade, nesse período de quarentena. E obviamente pensei assim, com quem que eu poderia conversar sobre essas coisas sem a pessoa ficar com o olho arregalado, assim, pirou, tá louco, tá uhum. usando muitas drogas, tá tá no fim de carreira já. Aí lembrei de você, óbvio, e acho que a gente consegue falar dessas coisas de uma forma muito tranquila, muito simples, mas também muito num lugar de não julgamento. Tipo, Sim, acho que total. você, muito mais do que eu, já está nessas buscas, nesses caminhos mais mágicos e místicos, muito mais tempo do que eu. Então, Uhum. achei uma boa e te agradeço muito. Você está aqui Ah, eu agradeço trocando o essa convite ideia comigo. demais. Demais. Eu fiquei lembrando que nosso último encontro foi tão bom. A gente teve um encontro no Guaja, foi uma delícia. A gente, Sim, né, conversou um bocado. Você já estava um pouco nessa toada, assim. Isso foi, não sei, isso sim. foi no mês de fevereiro, não me lembro, assim. O É, negócio do Quad foi ano passado, não? Foi ano Tempo é uma coisa passado, eu acho. Tempo é uma coisa pré-quarentena. É. Isso é bobagem hoje em dia. Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Eu achei muito engraçado, porque eu me lembrei de um comentário que foi um comentário de um amigo meu que me disse sei lá, no começo assim da quarentena, ele me ligou e falou assim: "Ah, Bernardo, que bom, você deve estar super bem, trabalhando muito, mas você deve estar super bem, né? Porque assim,
Você dá os seus rolês no astral, né? Assim. E você consegue passear e tal. E aí a gente riu muito essa história, assim, porque, né, existe uma. Tem uma coisa que de fato é uma pesquisa que eu tenho há muitos anos sobre isso, e um estudo mais longo mesmo desse assunto, assim. Então, fiquei Aham. muito feliz com o convite, fiquei muito feliz mesmo. Pois é, eu não sabia dessas possibilidades todas que a gente poderia ter, outras dimensões, viagens astrais, né? Então deixa eu contar o meu primeiro caso e depois a gente vai, você conta os seus, a gente vai misturando tudo. Maravilha. Obviamente, né? A quarentena chegou e todo mundo foi baqueado por isso. Eu confesso que na primeira semaninha, assim, eu falei assim, nossa, acho que não vai ser tão difícil assim, eu já estou mais acostumado com home office e tal. Mas aí, em algum momento, assim, bateu uma carga muito pesada e pela primeira vez na vida eu tive uma crise de ansiedade e fiquei muito assustado com ela, assim, de estar deitado à noite na cama, perdendo fôlego, tendo uma sensação de taquicardia e não sabia o que era aquilo, e aí misturando com o desespero de falta de ar, coronavírus, eu falei assim, pronto, morri e meus amigos vão me achar aqui uma semana depois e vai ser esse é o meu maior medo de morar sozinho. Tipo, vão me achar uma semana depois. E aí, e aí acordei mal para caralho. Eu falei assim, gente, que isso? Que aconteceu? Que história foi essa? Não posso deixar chegar nesse ponto, né? Até então, eu faço reiki há mais de 10 anos já, com a Fatinha. Só que não estava sendo suficiente, assim, só o reiki. E tava com umas questões no trabalho também super difíceis e tal. Eu falei assim, Sérgio do céu, se você não fizer alguma coisa, daqui para pior, assim. E eu não sabia como, não sabia o que fazer, não sabia quem procurar. Tava muito estranho. E aí, sei lá, esbarrei no perfil de uma galera que eu sigo aqui no Instagram, chamado Portal das Pleiades, que já começou num lugar que recebe umas mensagens dos pleidianos, dos ETs, e vi a Camila Frago numa live. Falei assim, gente, que mulher maravilhosa, que coisas incríveis que ela tá falando, eu não tô entendendo nada, mas tô achando tudo maravilhoso. E aí ela, uma semana depois disso, que eu vi ela nesse perfil, ela lançou um workshop chamado Workshop Eu Sou. Também não entendi nada do conteúdo programático, geometrias sagradas, viagem dimensional, assim, não sei o que é, mas estou sentindo um match e vou pular de cabeça nisso. Camila e a Renata Nascimento, as duas que conduziram isso. E aí, uma das primeiras experiências que rolaram foi uma meditação que elas fizeram ao vivo, lá no grupo que elas têm no Facebook, foi de revisitar o seu eu criança. E aí, né, você se prepara, fecha o olho, ela vai lá conduzindo essa meditação, uma meditação super profunda, que você, né, vai para longe. E aí e aí você começa a visualizar você criança, eu me visualizei criança, bem novinho, no carpete de casa, da casa onde eu morava lá em Itaúna, um pouco triste, um pouco quieto. E aí, enfim, teve toda a interação assim, com o meu eu criança, de pedir perdão, de, né, explicar que aquela realidade ali poderia ser mudada, que, né, não precisava ter medo do futuro. Chorei durante, acho que uns 10 minutos, sem parar, de olho fechado, ouvindo a meditação, me visualizando criança, chorando, 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 chorando. Desesperado no sentido de muitas lágrimas, mas assim, com um sentimento muito bom de estar pedindo perdão para mim mesmo, para o meu eu criança. Aí beleza, ok, acabou a meditação, enxuguei as lágrimas, e aí que vem um fato super interessante, que foi um encontro muito inusitado, muito surpreendente. Eu não sei se você entrou, se você soube daquela plataforma chamada Human.online, que você entra e fazem um sorteio randômico de uma figura do mundo todo, e você tem que ficar ali parado alguns segundos em silêncio, olhando para a pessoa, sem nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de careta, nem nada. No início da quarentena, eu não tive coragem de
de abrir esse site. Várias vezes, meus amigos entrando, nossa, é incrível, que coisa forte, que coisa interessante, e eu não tive coragem. Travei, medo total, pânico. E aí, depois dessa meditação do meu eu criança, me deu um clique e falei assim, vou entrar nessa plataforma agora. Aí levantei, coloquei o computador ali e abri e pá! Dei o randômico lá para poder abrir a câmera do outro lado. Me aparece um menino, uma criança. Até arrepio contando essa história. Eu olhei, primeiro eu levei um susto, porque eu falei, gente, não era nem para ter criança nessa plataforma, que loucura é essa? O que esse menino tá fazendo aqui? E aí depois eu pensei, não, ele não vai ficar nem 2 segundos, deve estar mexendo ali, não tem sabe onde é que tá, deve estar brincando com o computador de alguém. E o menino parou, uma criança, um garoto, e olhou para mim, fez uma cara meio que, eu entendi o que você passou agora e tá tudo bem. Foi muito, muito poderoso isso, muito, muito louco, muito surpreendente. E depois dessa experiência eu pensei, cara, esse workshop vai ser uma bomba atrás da outra, vai ser incrível. E eu achei isso assim, aí comecei a prestar muita atenção, sabe, nessas sincronicidades, assim, do que estava acontecendo e das mensagens que eu estava recebendo de, beleza, vai lá, tá certo, continua andando, continua seguindo, né? Então essa foi uma das primeiras experiências assim desse workshop que mais bateram assim, e eu fiquei assustado por um lado pela sincronicidade da coisa toda, mas comecei a ficar muito aliviado de entender assim, não, eu acho que tô pegando uma nave boa e tô viajando para um lugar legal, assim, né? Uma coisa interessante. Você entrou nesse site, você teve me conta um pouco, assim, dessas viagens suas também. Então, eu entrei nesse site, e foi curioso, porque eu entrei logo no começo da quarentena, assim, e essa é uma experiência que eu já tinha feito prática dela antes, a gente chama de Tratacan ou Tratkit, que é você simplesmente manter o olhar com uma pessoa. Só manter o olhar em silêncio, assim, sustentar o olhar, sabe? E geralmente são práticas muito poderosas, assim, nos conectar com muitos aspectos internos, sabe? Então, só que eu sempre fiz isso ao vivo. E eu achei que por online não ia ser tão forte assim, poderoso. Né? Entretanto, foi super importante, assim. A primeira experiência que eu tive foi com uma senhora e ela estava tão triste, assim, e foi tão bonito poder respeitar a tristeza dela, e ao mesmo tempo para ela foi tão forte isso, assim, sabe? Tão forte. E é muito curioso porque nessas horas esse tipo de conexão, realmente ele nos remete imediatamente para alguma coisa interna nossa, né? Sim. E aí vem um dos aspectos, assim, porque a gente pode falar de 2 tipos de viagem astral ou de viagem meditativa, né? Aqueles que nos levam para aspectos mais profundos da gente mesmo e que investigam aspectos da nossa sombra, da nossa consciência, isso, assim, das feridas internas. E a gente tem as viagens que nos levam para o estranho, para o estrangeiro, para alguma coisa que não está em nós. Essas são um pouco mais difíceis, depois a gente pode falar um pouquinho mais delas. Assim. Sim. Mas essas práticas que, de alguma maneira, nos conectam com... E elas são muito importantes para isso, assim, para nos conectarem com aspectos não trabalhados em nós mesmos. Aspectos que a gente vai chamar, na psicologia analítica, de sombra. Né? Elas são experiências de profundo crescimento. Assim, podem ser, né? Porque realmente o outro, ele vai te trazer, e o outro ali sendo uma imagem suporte para você, né? Ele vai trazer, eu não me esqueço disso, eu inclusive, uma pessoa entrou, não sei se ela ainda está aqui, que é a Liva Ftar, a Neila, eu lembro dela uma vez, tem muitos anos, a gente fez uma experiência de Tratacan juntos.
Aham. sabe? E, e olhando para ela, eu me lembro muito, assim, foi uma experiência longa, era, sei lá, uma meia hora de Uau. olhos abertos, olhando um para o outro em silêncio, e a gente ainda tinha o objetivo de não piscar. E aí, foi super forte, assim. E aí, é muito impressionante porque o rosto da pessoa começa a transformar. E já não era mais ela. E de repente eu estava olhando para ela e eu me lembro bem disso, assim. E era um senhor de idade, assim. Uau. E, e era um senhor que provavelmente vou ser eu daqui a alguns anos. É, e foi tão impressionante aquilo, eu me lembro muito, assim, como é que eu consegui ver profunda compaixão no olhar e aquele susto, porque assim, eu estava olhando para ela, eu não estava sob efeito de drogas, eu não estava nada, eu estava simplesmente de olho aberto, olhando para o olhar dela, né, assim. Uhum. Mas nessas horas que a gente vê que o olhar é a janela da alma mesmo, assim, né, e Sim. é capaz de nos conectar com um outro lugar. Não, e você falou de droga, eu não esqueço de uma. No início, quando eu comecei a fazer Kundalini, que eu fazia aula com a Nina, Aham, eu tive uma experiência muito louca, assim, que eu não sentia a matéria do meu corpo, não me sentia grande, pequeno, vazio, cheio, não sentia nada, eu fiquei muito imóvel, assim. E depois uhum. que terminou, ela olhou pra mim, você tá bem? Eu falei assim, acho que eu tô, mas foi Acho que eu tô loucura ótimo. o que rolou aqui agora. Ela falou assim, pois é, eu Uhum, vi que você tava imóvel. E aí ela falou uhum, assim, se as pessoas soubessem a onda que dá certos níveis de meditação, ninguém ia nem querer usar droga mais, porque a é, gente ia conseguir chegar em lugares uhum, muito desconhecidos, assim. E eu acho que eu tenho uma curiosidade tão louca com essas coisas, assim, não me dá medo que bom. de tentar pular e chegar nesses lugares. E por mais que eu não saiba como, Uhum, aí acontece. Chega e sim. bate uma viagem, claro que com uma professora, com a Nina, eu Uhum, tive esse workshop com a Camila e com a Renata, quando eu tive aula com você de yoga, também tive algumas experiências diferentes. Eu acho isso fascinante, assim, sim. é uma coisa que eu fico enlouquecido quando acontece. E fico assim, gente, quero mais, vamos Aham, lá, é. preciso mais. É, porque essas experiências, elas. E mesmo aquelas que são experiências com enteógenos conduzidas, né, que não são experiências simplesmente de usar droga para ficar doidão, Uhum, mas são experiências com enteógeno para investigação interna, elas têm uma capacidade de alterar a nossa concepção da realidade, alterar a nossa concepção do eu, tão profundas, que, que elas realmente mudam tudo, né? uhum, Essa quinta-feira, essa semana agora, eu vou dar um workshop sobre um tipo de meditação, um tipo de prática meditativa, chama Shamatha. uhum. Shamatha é uma prática de estabilidade, tá? Por que eu vou dar esse workshop? Porque em determinado dia, quando eu estava fazendo uma prática de shamatha, de estabilidade, em seguida eu fiz uma prática de investigação da consciência. Então, é um outro tipo de prática, também meditativo. Eu me lembro perfeitamente, assim, me lembro no meu corpo, assim, que a gente sente no corpo, né? Assim, é tão forte que chega a sentir no corpo, É, que eu tive a clareza de que não havia separação entre eu e o mundo. Que uau. essa separação, ela realmente era uma ilusão. Uhum, Mas foi tão forte e durou segundos, assim, uhum, segundos. Mas aquilo transformou minha vida para o resto da vida, né? Eu tenho, assim, algumas pessoas sabem que eu tenho 25 anos de prática de meditação nas costas. Eu estou fazendo uhum. 25 anos de prática esse ano. É, e, entretanto, assim, bastaram esses microsegundos para poder transformar a minha existência inteira. E não precisou dos 25 anos de prática para chegar nesses microsegundos, né? Assim, isso a gente também Aham. tem que tirar um pouco da consciência. Mas existem técnicas para a gente fazer prática de viagem astral ou de investigação de si mesmo que são muito úteis, muito simples, né? E que realmente podem nos levar a um grande caminho de autoconhecimento, né? Uhum. Eu falei isso muito no começo da quarentena, né? Assim, que era
um momento muito difícil, não há para todo mundo que ainda está em quarentena e todo mundo que não pode fazer quarentena, mas queria fazer quarentena, assim, tem sido um momento muito difícil e de muito Sim. aparecimento de sombra, né? Então, esses momentos de aparecimento de sombra e de dificuldade, eles também realmente são uma oportunidade da gente investigar internamente e buscar saber o que que é lá dentro que está desassossegado, Uhum. né? O que que é lá dentro que não encontrou ainda o bom espaço, né? Então, a gente começou falando das viagens, né? De viagens para fora, assim, né? A viagem para o estrangeiro, para os outros países, para outros locais, ela sempre me fascinou muito, porque elas são sempre viagens que nos mostram como a gente pode ser diferente do que a gente acha que a gente é, Sim. né? Como eu posso ter uma vida diferente do que eu tenho, como aquilo que eu entendo que é a minha circunstância, como que aquilo não me circunscreve, Uhum. né? Então, quando eu faço uma experiência de viagem para o estrangeiro, isso é muito solapado na gente. Assim. Você está escutando uma outra língua, enfim. Entretanto, a gente pode fazer essa experiência do estrangeiro com a gente mesmo. Não é? Quando a gente começa a estranhar a nós mesmos, e a estranhar aspectos, e olhar e falar assim, nossa, que pensamento é esse que está me vindo agora? Uhum. Da onde que veio isso? O que é isso? Por que de dentro de todas as cenas da minha infância, essa me veio? Porque poderia ter vindo, né? Você teve uma infância, né? De muitos Sim. anos. Entretanto, Brincando na aquela rua. veio. Exatamente, assim, veio aquela da criança, enfim, no tapete ali e tal. Então, quando a gente começa a olhar para isso, assim, e isso não é uma experiência exatamente muito simples de fazer, porque costuma nos remexer internamente, e a consciência quer logo ir para outra coisa, né? Assim, Quer porque a gente tirar o está muito incômodo, né? quer tirar o incômodo e a gente fica muito interessado na próxima coisa, né? O que vem em Sim. seguida, né? Assim, mas se a gente para por alguns instantes para investigar aquilo que se apresenta na frente da gente, a possibilidade de eu conhecer os aspectos que são o estrangeiro dentro de mim e que ainda sou eu. Nós não estamos falando de si mesmo. Aham. Ainda sou eu. E eu investigar esse estrangeiro dentro de mim, puta, é um grande ganho de vida isso. E, de fato, uma coisa que eu sempre brinquei com isso com meus alunos, assim, que eu não conheço, eu realmente acho que eu não conheço a experiência do tédio. Eu acho que na minha adolescência eu experimentei tédio. Mas eu não tenho no meu ser exatamente essa noção do que é o tédio. Mas eu acho que na adolescência eu experimentei isso, não me lembro muito bem. Mas porque a gente tem um universo tão grande dentro, que, enfim, o Robert Truman, que é um pesquisador de neurociência e meditação, ele falou, um tempo atrás, ele falou uma frase que eu achei muito boa. Ele disse assim, a nossa mente é um palco muito grande para um ator só. Então, se a gente começa a olhar para esse palco, permitir que as diversas personagens que nos compõem entrem no palco e começa a olhar para o teatro, que é incrível, né? Assim, as cadeiras, o assento, a luz que ilumina a minha consciência. Então, assim, pô, não dá para ficar entediado. Tem muita Não coisa para dá. investigar. E eu acho incrível que essas experiências, pelo menos essas que eu tive agora no workshop, ouvindo a Camila falar assim, porque muita gente fica com muita dúvida, né? Eu vi isso, eu tô para acender uma vela branca, mas eu só tenho uma amarela. Faz umas perguntas que acha que aquilo ali vai complicar a experiência toda. Uma coisa que me atraiu muito na fala delas foi: gente, vocês sabem a resposta. O que vocês quiserem vai chegar para vocês. Se você fez uma viagem e viu X, o fulano viu Y, é que vocês precisavam ver isso. Então, fiquem muito tranquilos com o que vier e com o desenrolar disso. Não esperem também muita coisa. E depois que eu tive essa meditação com o meu eu criança, minha mãe está até aqui me assistindo. Enfim, eu saio do emprego que eu estava e decidi dar uma retomada em tudo.
uma forma, deu muito medo de dar essa guinada ainda mais nesse período, mas eu senti que eu precisava fazer isso. E eu fui para o interior, fui ficar lá com eles uns 15 dias. E confesso, assim, falar em Itaúna para mim, eu sou de Itaúna, para quem não sabe, que está assistindo, eu tenho, me dava tremelique, assim, de falar nessa cidade, porque eu tinha pavor de lá, porque crescer numa cidade pequena, numa cidade que, né, interior de Minas, todo mundo fala mal, enfim, aquela loucura toda de cidade interior, eu não conseguia passar grandes temporadas lá. E eu fui, fiquei 15 dias e foi maravilhoso. E a minha relação com os meus pais também foi maravilhosa nessa última temporada que eu fui para lá, coisa que também, que antigamente eu era impaciente, eu não tinha muita, não tinha muita paciência para conversar direito. E eu acho assim, acho não, tenho certeza que essa experiência de eu ter ido ali, olhado para mim criança e me perdoado por algumas coisas e me acolhido e assim, não tá tudo bem, foi importantíssimo para eu ter essa Com outra certeza. experiência, esse outro reencontro com os meus pais agora e de ter curtido uma temporada longa lá e no final eu até ficaria mais tempo, mas não acho que eu preciso voltar só para dar conta das minhas coisas aqui. Então foi os efeitos disso tudo, a gente acaba vendo, pelo menos eu, assim, né? Não sei se isso é geral, mas chega de uma forma muito não planejada, não preparada, Orgânica. né? Orgânico. Super orgânica. Isso que é maravilhoso, assim. Então, ver isso acontecer e, tipo, tá, eu saí do trabalho. E aí a minha cabeça, ela não foi para um lugar que talvez há 6 meses atrás ela iria, de pânico, de estresse, de, ai meu Deus, dinheiro, pagar conta, boleto, foi para um outro lugar de, não, beleza, eu confio, vão chegar uns freelas, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, tá tudo certo, eu estou no caminho certo. Não que eu não tenha baixos, né? Mas Não, claro. quando Sim, claro. dá um baixo, dá uma sensação assim, peraí, você tá no baixo, presta atenção. É porque antes eu não prestava atenção nas coisas. E eu ia Vênus em Câncer, né? Aquele drama, aquela loucura toda. Eu acho que eu cedia no desespero, eu ia no desespero. E agora, tendo, né? A Kundalini me ajudou muito, o Reiki me ajuda absurdamente, e agora essas experiências te deixam mais atento para o que está acontecendo, para o que está chegando, para o que está... Porque eu acho que isso tudo tem uma questão, tem duas questões. Só uma coisa que a Marininha, que é uma aluna minha, uma grande psiconauta. Ela falou Staune, a Marininha é uma grande psiconauta. Ela, enfim, ela compartilha esse sentimento e é muito curioso, porque a gente já teve algumas conversas sobre... ela, a Rafa, um grupo nosso, a gente tem um grupo de estudos que a gente trabalha com o Jung, e a gente estava falando recentemente sobre uma questão que é muito uma questão que surge nessas horas, que é assim, mas você imaginou tudo isso. Ok, mas isso teve um efeito. Voltou. Travou? Voltei. Então não, eu falei, deu uma travadinha, mas voltou. Ok, massa. A imaginação, né? Assim, mas isso é só imaginação. Ok, e se for só imaginação, isso teve um efeito. Sim. Isso teve um efeito na sua vida, na sua relação com seus pais, na sua relação com a sua própria confiança, né? A imaginação é o nosso mundo também, né? Não quer dizer que não seja real, né? Que não é um símbolo que a gente não precisa lidar. Exatamente, assim, o Corban, que era um grande pesquisador do mundo imaginal, e ele era um pesquisador do Islã e do mundo imaginal, assim, ele fala dos efeitos do mundo imaginal e de como a gente vive uma desvalorização desse local da imaginação como um local de fato de produção, né? Sim. O mundo imaginal, ele tem uma potência de... Bom, eu me lembro muito de uma história que no hospital, no Salpêtrière de Paris, tem uma placa, o hospital psiquiátrico tem uma placa com uma frase do Lacan no quarto de residentes, que diz assim, lembre-se que você também já disse e sofreu por coisas que não existiam. Nossa, super. Que maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso isso, né? Então, quando a gente está falando assim, fulano é louco, né? Ele é louco, está falando de uma coisa que não existe, né? Mas todos nós
sofremos por coisas que não existem. Exatamente. Então, assim, por que desvalorizar o mundo imaginal? Por Não, que não investigar isso? por que que o que a gente está imaginando de ruim a gente sofre, mas agora a gente está imaginando uma coisa muito boa? Ah, não, mas isso aí não tem valor nenhum. Né? Tipo, não faz tanto Exatamente. sentido, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum ter esse tipo de raciocínio, assim. É, Entretanto, a gente está muito acostumado com isso, assim, a olhar para o mundo da produtividade, né, assim. Mas o que que isso produz, né? Não, isso produz transformação, isso produz uma investigação interna, e daí? E também se não produzir nada, eu estou conhecendo um aspecto do meu mundo imaginal. essa Então, falta de assim, matéria, a gente se incomoda muito com ela, né? De não ver um muito. resultado, de não estar pegando ou sentindo na Aham, hora ali, ó. Pá, aham, eu fiz isso e eu quero sentir agora a mudança. aham. Pá, vem. Essa impaciência e essa falta da matéria, de sentir a coisa mais concreta, leva a gente para um caminho de descrença, né? Total. E é muito louco porque isso evidencia uma descrença em si mesmo. Não é? Uhum. Porque assim, mas eu imaginei isso. Isso é uma bobagem. Então, o que que você está tomando as coisas que a sua psique produz como bobagens? E Sim. assim, poxa, é sacanagem consigo mesmo É fazer isso, assim, sacanagem. sabe? É. Porque é uma produção, às E da vezes, de uma gente mesmo, né? riqueza, né? A gente tá É, rindo do que a gente tá produzindo e fala assim, gente, ao invés de rir de mim, deixa eu rir comigo, deixa eu aproveitar isso, e achar isso. gostoso essa viagem. Fala assim, não, agora eu quero viajar pra outra dimensão, agora deixa eu ir. E Aham, vai, aham, e aham. curte. Exatamente assim. Hoje eu estive com vários ETs. Mas que maravilha, assim. Porque, assim, o que que isso trouxe de efeito para você, né? Porque é isso, essas viagens, elas podem ter, é o que a gente estava dizendo antes, assim, um efeito de transformação na realidade muito profundo, né? Muito, muito. Existem, claro, e a gente está falando ainda das viagens do campo do mundo interno, né? Existem quando a gente fala do mundo imaginal, existem muitos mundos que convivem, né? Existem muitos mundos que convivem. Eu não estou falando de dimensões paralelas. Eu estou dizendo, posso até falar delas depois, mas eu estou dizendo, existe o mundo dos contos de fada. Isso é um mundo que Uhum. existe, que a gente acessa ele, né? Existe o mundo das mitologias modernas, né? Então, quando eu entro, a gente fala, o universo de Star Wars. Existe um universo em Star Wars. Existe um universo no Tolkien, no Senhor dos Anéis. Né? Isso Uhum. são mundos. Né? E esses mundos, eles podem ter um efeito na minha vida tanto quanto o mundo do trabalho. Não é? Sim. Ou, sei lá, o mundo da produção do não sei o quê. Né? Assim, enfim. Então, então a gente pode acessar o mundo interno, né? Eu posso fechar os olhos e abrir uma porta para entrar dentro de mim, né? E para isso é muito louco, porque a gente precisa trabalhar a imaginação. É. De qualquer jeito, dependente, a gente precisa trabalhar a imaginação. Isso eu acho um problema hoje em dia, porque existe uma dificuldade de imaginar. A gente está tão acostumado com a imagem pronta Uhum. que a mente ela fica meio preguiçosa de criar imagens, né? Então, mas abre uma porta e entra. O que que você investiga ali? Qual mundo? Para qual mundo? Para qual universo você quer ir agora? Assim, eu posso querer ir para o universo do Tolkien, né? E isso é uma técnica e é muito curioso porque a gente fica meio desvalorizando isso, mas isso é uma técnica do ponto de vista junguiano. A gente chama de imaginação ativa. A imaginação ativa ela é uma técnica de investigação que, enfim, eu sonhei. Eu me lembro muito de uma pessoa que me contou um sonho onde ele estava num apartamento, o apartamento tinha sido destruído. E aí ele chegava uma pessoa que era supostamente uma faxineira varrendo o apartamento assim destruído. E ele estava lá completamente abobado no sonho. E aí ele acorda. Enfim, a gente senta e ele resolve fazer a prática da imaginação ativa. O que que era? Era voltar a imaginar que ele estava lá no sonho e continuar o sonho. Aí vem essa história, né? Mas aí não é o sonho, é uma imaginação. E que é uma bobagem, porque na verdade o sonho também é uma produção do imaginário, Ah, né? sim. Mas enfim, aí ele continuou o sonho.
E eu não me esqueço, assim, que a empregada virava para ele e dizia assim, e ela falava em inglês, o que era maravilhoso. Ela virava para ele e falava assim: clean your own shit. Você vai limpar suas merdas, sabe assim? E aí, pô, ele acordava e ele via como é que ele estava delegando. Uhum. Delegando as merdas dele, as destruições que ele produzia para os outros. Entende? Uau. Pô, olha que transformação, com uma A resposta imaginação. estava ali já, né? O Tava, caminho para ele sair disso, né? tava. Então, enfim, essas são práticas que a gente não precisa de nada, a não ser fechar os olhos e imaginar. Né? Então, eu posso querer ter uma puta de uma conversa com o Bilbo Bolseiro, ou com, sei lá, o Darth Vader. Eu posso querer. É muito curioso, porque o Star Wars é maravilhoso nisso, assim, porque o Luke, ele tem esse momento onde ele vai para a caverna, né, onde o mestre Yoda manda ele para a Ah, eu não caverna. vi. Eu Tudo não certo. vi. É um absurdo, você tem que ver, Eu porque isso é sei. mitologia Ah, eu contemporânea. vi um filme, achei um saco. Vou ser Não, vê o cancelado daqui a primeiro. pouco por falar que eu Isso. achei um saco. Não tem problema achar um saco, mas assim, é uma mitologia. Sim. O George Lucas, quando ele foi criar, ele trabalhou muito com o Campbell para construir um mito ali. Então, tem um momento onde o Luke vai para dentro de uma caverna e ele vai investigar a si mesmo. E ele encontra a sombra dele lá. Porque geralmente é isso que a gente encontra quando a gente vai investigar nós mesmos, a nossa Por sombra. isso todo mundo tem muito medo, né? De Sim, chegar lá e ver uma coisa que não quer ver. E que, nem, sim. que não é necessariamente é a sombra, o mal, sei lá, uma parte demoníaca. Não, é só um outro viés de uma situação. Uhum, uhum. E outra coisa, e se for também uma parte demoníaca, ela não vai embora simplesmente por eu Ah, ignorar. Assim, o Freud chama isso de política do avestruz, que é eu enfiar a cabeça debaixo da terra e achar que o corpo sumiu. uhum. Então, assim, ignorar a si mesmo nesse ponto é um negócio que não vai ter, não, isso não vai ter efeito. É melhor Ah, ir lá e olhar. é. Então, agora, eu posso. Agora você disse, você teve experiências também que foram experiências do estranho, do absoluto estrangeiro, né? Porque também acontecem essas. Sim, sim. Eu tive. Acho que foi mais pro finalzinho do workshop, que aí a gente. A temática era viagens dimensionais. Uhum. No início eu li, não entendi, falei, tá, bora lá, bora ver o que que é isso. E aí no dia, a Camila e a Renata explicaram, falaram sobre Mu e sobre Atlantis. Uhum. Contaram, a Camila foi uma habitante da civilização de Mu, Lemúria, Uhum. Mu, né? Tem uma diferenciação de nomes, mas para ficar mais claro, ela falou assim, não, vamos falar de Lemúria, mas depois vocês podem aprofundar nesse assunto. Uhum. E aí ela preparou, ela estava ao vivo, foi uma meditação coletiva ali, tipo, acho que já tinha umas cento e tantas pessoas online ao mesmo tempo. E ela explicou pra gente antes sobre Merkaba, que é uma geometria sagrada, muito poderosa, capaz de nos transportar para outras dimensões. E a gente visualiza, a gente dentro da Merkaba, uma energia. E ela conduziu todo mundo para a Lemúria. E eu cheguei lá, primeira Uhum. coisa que eu vi foi um homem, uma pele azulada e um cabelo branco um pouco escorridinho, assim, comprido. E ele meio que me dando as boas-vindas, seja bem-vindo. E olha que eu não tinha pesquisado absolutamente nada sobre Mu e Atlantis. Eu não sabia a aparência que talvez esses seres tiveram. Então eu cheguei e tinha esse ser mais azul, bem avatar. Mentira, né? Não era tão avatar, não. Era só um homem azul com cabelo branco. E depois eu Uhum. andei mais um pouco e tinha uma mulher de pele mais morena, um cabelo muito comprido, preto, até o pé. E ela meio que estava ali esperando a gente chegar num descampado e começar a caminhar. Enquanto isso, a Camila conduzindo a gente na meditação, pedindo para todo mundo, vamos imaginar uma luz assim, assada, daquela, né, um processo de condução de meditação. E aí, enfim, a gente
ficou ali nesse lugar, nesse continente novo ali, nessas ilhas. E na volta, você falou um negócio que você se viu velho, né, no exercício que você fez com sua amiga. Eu não sei que curva eu peguei, que a minha Merkaba deu uma derrapada em algum lugar e eu me vi velho eu não sei aonde, era um lugar aberto. Eu tava careca já, com cabelo branquinho, barba branca. E muito feliz de estar ali onde eu estava, eu acho que era meio que uma horta, alguma coisa nesse sentido. Eu não entendi se era Belo Horizonte, se era Brasil, não sei onde era. Só sei que era aberto, era tipo uma horta. E aí foi muito rápido, eu olhei e voltei. E aí a gente voltou, todo mundo, né, abriu os olhos, voltamos na meditação. E aí tinha os comentários lá ao vivo da galera que estava fazendo essa meditação. E eu achei muito engraçado que muita gente comentando assim, eu vi uma mulher de cabelos pretos, pele escura, me recepcionando. Muita gente falando isso. E eu comentei também assim, eu também vi. Aí a Camila lendo aquilo, falou assim, gente, era eu. Essa mulher era eu tinha essa aparência, porque ela fez lá nos registros acásticos, né, nos exercícios que ela fez de acessar outras experiências que ela teve, era ela. E aí, isso foi assim, outra coisa mágica, né? E esse fato dessa curva que eu peguei para me ver velho em algum momento da minha vida, isso foi tão importante para mim, porque eu tinha essa coisa tipo, meu Deus, a barba tá branca, tô ficando velho, meu Deus, pequena, nananana. Acho que isso é muita herança da família, que fica todo mundo ali preocupado, querendo passar uns cremes para poder ficar novo. E eu tinha um pouco disso, essa coisa me incomodava, tipo, porra, 37 anos, meu Deus, tô ficando ali, tô chegando na descida da montanha-russa, credo, que horror. E eu me vendo ali, velho, e numa situação tão tranquila, isso me deu uma paz, me deu uma... Foi muito engraçado isso, né? Porque lá no início desse workshop todo, eu fui para encontrar criança e me deu ali fiz um acordo, pedi um perdão e fiquei bem com a minha relação ali do passado. E me vendo velho e me vendo tranquilo, me deu uma tranquilidade de... Falei assim, beleza, eu tô até bonito, velho, careca, com cabelo branco. Me achei bonito. Falei assim, olha, que velho simpático. Maravilhoso. Então, assim, foi muito forte pra mim, foi muito incrível, assim, de parar de estressar com isso também. Tipo, foda-se, vou ficar careca com cabelo branco, mas vou estar ali catando uns legumes nas hortas maravilhosas. Delícia! Saudável, bonito. Delícia! E aí essa foi a primeira viagem. A segunda foi no dia seguinte, que eram duas aulas de viagens dimensionais. A segunda, ela foi mais rápida e para mim não foi tão impactante como a primeira, mas ela foi muito legal, porque a gente foi para uma... Eu não lembro o nome que ela deu, isso não ficou gravado na minha memória, para alguma civilização no interior da Terra, que vive ali dentro da Terra. A gente foi para esse lugar. Muita gente, depois eu vi nos comentários, visualizaram várias coisas diferentes. Eu não visualizei muita coisa, só visualizei uma caverna marrom e um marrom seco, não era um marrom úmido. E a única coisa que eu achei incrível era que eu visualizei uma lagoa subterrânea, muito, muito azulaça. E a única coisa que me veio à cabeça você precisa entrar nela, você precisa se banhar nela, porque você vai se regenerar nela. Foi isso. Essa foi a experiência dessa segunda viagem. Ela não vi ninguém, não vi seres, não visualizei nada disso, mas essa lagoa e o pensamento, tipo, entra nela agora e se regenere. Foi também, assim, incrível. Foi uma das últimas aulas desse workshop. Foi assim... Aí eu saí desse workshop. Eu tava fazendo na época esse workshop. Eu fiz aquela meditação dos 21 dias do Deepak Chopra, da abundância. Tava fazendo, junto com você, o curso das emoções. Que meio que eu larguei de lado, assim, porque essas outras coisas eu achei mais interessante. E eu tava fazendo uma outra coisa também. Arrumei uma meditação específica para fazer da Kundalini todo dia à noite. O Satanamá, porque eu acho que vai ser bom pra minha cabeça. E aí, eu saí desse processo todo e falei assim, gente, vou pedir demissão. Vou mudar minha vida. Que ótimo!
Adoro! Saí bem louco, mas um louco bom, sabe? Um Sim, louco. sim, Não, mais livre. livre, tô de boa e vamos. Vai vir uns Uhum, momentos complexos? Sim, vou lidar uhum, com eles e beleza, bora, sim. vambora. Então eu achei assim, do caralho essas viagens Não, então, dimensionais. é maravilhoso isso, assim. Muito do que você trouxe do workshop, muito vem de um sujeito chamado Drúnvalo Melquisedeque. Hum, Então, para quem quiser referência, o Drúnvalo é o cara que é a referência mundial nessa história, assim. O Drúnvalo foi quem mais desenvolveu essa história das viagens astrais via Merkaba. Ele mesmo se diz um ser de dentro da Terra. Ele é, sei lá, ele é extraterreno, intraterreno. hum, Ele conta altas causas desse, assim. E o Drúnvalo, ele tem algumas meditações. Ele, enfim, os livros mais famosos dele se chamam O Segredo da Flor da Vida. Ele trabalha com geometria sagrada, ele trabalha com uma releitura da história, da humanidade, enfim, o cara é muito interessante, assim. E ele tem algumas meditações que são meditações realmente muito poderosas, assim. É, então, assim, quem tem interesse em pesquisar um pouco mais nisso, assim, eu acho que ele é o cara para. O livro dele confesso que, assim, todo mundo que eu recomendo o livro dele me fala, Bernardo, o livro é chato pra caralho, não dou conta de ler. É, é um pouco chato mesmo a segunda parte, porque trabalha com muita matemática, enfim, porque ele vai uhum. investigar um pouco de geometria sagrada, mas vale a pena, porque as meditações dele, a meditação que ele ensina no Segredo da Flor da Vida, é muito forte, que é uma meditação de ativação de Merkaba. Uhum. Então, é bem legal mesmo, assim. Mas eu tô querendo uns livros agora para aprofundar. Ah, Porque então, eu trouxe. eu acabei caindo naquela. Eu amei também aquela série do Initiation, do Matias de Stefano, você já viu? Aham, aham, Do tá na moda. Gaia.tv. Aham, aham. Menino, assim, eu tinha 7 dias de graça naquele negócio, porque eu fiz o cadastro. Eu falei assim, eu preciso agora assistir todos, pelo menos 3 episódios desses 20 e tantos. Tinha dia que eu parava, eu comecei a ficar cansado de tentar entender toda aquela loucura que ele estava explicando. Achei maravilhoso, mas assim, Aham. dificílimo. Mas agora eu quero ler mais livros para entender tudo isso, assim. Eu trouxe algumas referências que a gente já vou falar delas, assim, Hum, mas tem um aspecto que eu queria dizer antes, assim, existe uma das coisas importantes para quem vai se aventurar nesse universo, assim, é saber diferenciar o que que é uma projeção da sua mente e o que que é, de fato, alguma coisa externa, o contato com alguma uhum, coisa externa, tá? Então, dentro do campo dos estudos mais ocultistas, a gente sempre recomenda que você pergunte quem é aquela entidade, uhum, qual que é o nome dela, como o nome dela se escreve em hebraico, e a gente começa a fazer perguntas que de fato você não vai saber responder. ah, Existem algumas chaves que são chaves importantes para a gente investigar, e aí eu vou dar umas referências bibliográficas para ler um pouco mais sobre isso, para investigar, para você saber com quem que você está lidando. Se você está lidando uhum, com um aspecto seu, ou se você está lidando com um aspecto que não é exatamente seu, assim. E, então, assim, isso é uma coisa que, para mim, nas minhas investigações, fez muita diferença, entender essas diferenças, uhum, de o que que era uma parte minha que eu realmente não conhecia, eu precisava trabalhar ela, e o que que era alguma coisa que não era eu mesmo, era uma outra coisa mesmo, assim, e maravilhoso, porque essas outras coisas que se apresentam, elas trazem uma grande possibilidade de aprendizado para a gente, uhum. né? Imagino. E, enfim, então assim, tem algumas coisas que eu acho que são muito legais, assim, para a gente trabalhar com projeção, assim, né? Uhum. É, eu sempre recomendo, assim, o livro do Vivekananda, que chama Raja Yoga, O Caminho para o Autoconhecimento. O Swami Vivekananda, não sei se está filmando direitinho. Tá, mas eu O, acho que fica invertido, mas eu posso colocar no é, comentário depois o nome massa, certinho. massa. O Vivekananda e o Raja Yoga, Yoga dos Reis, o Vivekananda, ele foi um puta de um pesquisador, assim, do mundo da meditação e o mundo da consciência interna e do autoconhecimento por essa via.
e ele tem, a linguagem dele é muito, muito, muito acessível. Então, eu realmente, eu ia olhar, mas não deu tempo, na verdade, para ver, mas eu acho que tem ele em português, Raja Yoga, e ele chama Tá. Swami Vivekananda. É, existem dois livros, um deles eu só tenho no Kindle, que chama Um Guia Prático para Projeção Astral, e o outro os dois são do mesmo autor. Esse aqui, Um Guia Prático para os Poderes Psíquicos. Esses dois não tem em português, que eu sei, Uhum. que são da Melita Denning e do Oswald Phillips. E são livros que eu também gosto muito da abordagem deles. Esse é um guia prático para projeção astral. Ele é um livro, ele é realmente prático e com meditações e formas de trabalhar muito boas, Legal. muito boas. A Melita Denning e o Oswald Phillips, eles são duas referências muito boas. Eu trouxe aqui um outro material que ele vai sair em breve em português. Já está atrasado por causa da pandemia e tudo, mas eu acho que é setembro que vai sair, que é um livro que chama Liberaba. O Liberaba, ele é depois eu posso pegar, um calhamaço de livro, assim. Isso que é um calhamaço de livro sobre magia. E ele tem um capítulo grande, assim, que chama Notas para um Atlas Astral. E esse capítulo, que é pequeno, assim, mas em relação ao livro, né, assim, mas ele é de uma preciosidade, com instruções tão boas para a gente fazer investigações internas e investigações externas, Uhum. que eu, assim, recomendo demais, demais, demais. Depois a gente põe as referências Sim, nos lá, comentários. nos comentários. Agora, basta, você não precisa ler nada disso. Basta você sentar, se acalmar e criar um jeito de abrir uma porta. E aí você pode imaginar como é que a sua porta é e para onde ela vai te levar. Né? Então, E tem tanta gente também, assim, óbvio, né, que tem muita gente também fazendo coisas que não são tão legais aí, workshops, não, mas, por exemplo, depois que eu achei a Camila e a Renata, e eu fui entendendo quem que elas seguem, são amigas, nananã, eu acabei chegando na Miha, que é uma mulher também maravilhosa, que hoje, de manhã, eu me inscrevi num workshop dela de cura da criança interior, naquele mesmo maravilhoso. aspecto da meditação que eu fiz e foi incrível. Então, assim, eu vou sentindo ali, óbvio que sei lá, 20 perfis que eu acabo achando ali entre elas, uns dois, três batem muito forte. Não, esses aqui deram match e vou Sim, seguir e vou ótimo. experimentar. E são experiências assim, a gente está falando de workshops e tal, mas não são caros essas experiências que eu tive. Às vezes você pode até escolher o preço que você pode pagar. Então tem muito desse pensamento dentro dessas ofertas de atividades. Uhum. Então, sei lá, acho importante, pelo menos, a gente dar né, se tiver interesse, óbvio, uma chance de. Deixa eu ir ali ver de qual é, deixa eu ver se vai ter algum efeito, deixa eu ver se, sei lá, se vai dar um match. Eu tô muito nesse, tipo, não, deu match agora com Maravilhoso. Camila, dei match com Camila, dei match com Renata, dei match com a Miha. E eu tô achando maravilhosas essas mulheres incríveis aparecendo e com conteúdos muito, muito fodas. Tô ficando apaixonado, assim, por todas elas que Que bom, estão que que estão bom. trazendo essas novidades pra mim, assim. E tá sendo muito, muito maravilhoso. Chorei horrores também hoje de manhã. Ah, que bom. Horrores! Nossa, hoje durou mais, inclusive, porque foi um workshop de 11 até as 13. Meu Deus, como chorei. Mas, não, que bom, que bom. Eu acho que, assim, isso que você diz é muito bom, assim. Tem que dar uma olhada, porque tem muita gente muito atrapalhada também nesse Sim. lugar, assim, né? Que, enfim, muita gente difícil, assim. Mas existe gente séria. Porque a gente toma uma coisa como, que eu estava dizendo antes, do mundo imaginal, ou mundo astral, como uma esquizoterice ou uma tilelência viajada de gente que fuma maconha o dia inteiro, assim, que não é isso, sabe? Não, pode até ser, mas assim, não necessariamente é isso, assim.
tem estudo, né? Assim, a Aham. gente, enfim, a gente tem pesquisas disso que datam de muito tempo, né? Assim, o Liberaba, esse que vai sair em português, assim, eu não me lembro a data dele, mas assim, a gente tem trabalho que vai de 1918, de pesquisas, o Drúnvalo é da década de 70, 80, e que ele teve maior produção dele, assim. Ele ainda está ativo, ainda tem produção, mas assim, então assim, pesquisar, investigar, entrar em contato com essa, tem muito material, né? Tem, Muito material. Então, tem. O negócio é só quinta-feira, achar. Se quinta-feira eu vou você tá conduzir aí uma. também dando Tô workshops. aí, quinta-feira eu vou conduzir uma prática, depois, 15 dias depois, a gente vai fazer uma prática de investigação. E essas duas práticas são de graça, são abertas para quem quiser. Aham, Não tem maravilhoso. pré-requisito, não tem nada, é só chegar E lá. eu faria a sua, mas é porque eu me cadastrei já num. Esse também foi bem aleatório. Apareceu um festival, iWeb, uma coisa bem louca, que vai Que rolar ótimo. do dia 21 ao dia 25, com meditações, palestras, exercícios, milhões de coisas acontecendo durante o dia todo. E aí eu me cadastrei para para participar desse festival, porque eu vi um menino que vai palestrar, ele é amigo da Camila. Eu falei assim, olha, então talvez eu possa É confiar isso, a nesse. gente começa vendo conexões, fala assim, É, olha, fulano trabalha bem, fulano e tal. exatamente. Deixa eu só, acho que gente, eu não consigo prestar atenção na nossa conversa e ainda prestar atenção nos comentários. Eu acho que eu deixei É, umas perguntas para cá. O Neto me vai lá. perguntou que, não sei nem se ele está aqui ainda, Neto, que sai, fofo, Neto, te amo. O Neto é maravilhoso, psicólogo maravilhoso, pessoa que maravilhosa. perguntou que site que a gente estava falando lá no início é o human.online, que é das experiências lá de, né, abrir a câmera com desconhecido. É, acho que uma amiga sua perguntou se a live vai ficar salva aqui. Espero que sim. Estou conseguindo salvar todas até então, mas já vi Que que ótimo. o Instagram dá uns paus. A Nélia perguntou se a live vai ficar Ali vai gravada. estar. E a Rafa falou que o Raja Yoga vai ter em português também, o livro. Que bom, que bom, que bom, que A bom, que Onesta está bom. aqui ainda. Neto, um beijo, Neto é maravilhoso. Temos 3 minutos apenas. Passa rápido, né, esse negócio? Demais, demais, impressionante, A assim, última, da do impressionante. sábado passado, eu estava conversando ainda com a Raquel e o negócio fechou na nossa conversa em cima do caso. Então, essa eu prometi, não, uns 2 minutinhos para eu te agradecer, para eu, né, Ô, Sérgio, eu que te agradeço a meio demais. papo, eu acho que a Que gente tem que bom. falar mais sobre essas coisas também, né, perder um pouco esse tabu de que é só a gente doida que vê essas coisas. E, gente, é todo mundo que está aqui dentro, que tá lá fora, e que a gente tem completo acesso e autorização para acessar tudo sei lá, melhorar e aproveitar. Eu vou repetir, assim, né? A gente que tem privilégio de estar em casa de trabalhar em casa e, né, de não estar na linha de frente ali. Vamos tentar chegar num lugar diferente com nós mesmos, com a cabeça nossa, para a gente conseguir até ajudar quem estiver próximo, Sim, totalmente. quem der uma derrapada, a gente vai ali, ajuda a segurar, ajuda a dar a mão, porque acho importante, porque se tiver todo mundo perdendo a linha, derrapando, desesperado, não vamos chegar a lugar nenhum. E o primeiro passo, gente, para a gente conseguir mudar o mundo, fazer um trem melhor, é a gente imaginar. É, É realmente imaginar. Se a gente não consegue imaginar um mundo diferente, a gente não vai conseguir criar um mundo diferente. exatamente. Então, assim, que mundo é esse que a gente quer? Então precisa imaginar mesmo, sabe? Eu acho que isso é de uma potência gigantesca mesmo. Então eu te agradeço por a gente ter tido esse papo, essa conversa, e espero que você continue sustentando conversa assim, que você pode atingir muita gente e Sim. abrir possibilidade para muita gente. É. Então, que Falar de uma bom. forma leve, né, sobre tudo isso. Acho que Sim, isso que é total. importante, assim, e contar para as pessoas sobre esses encontros. Eu perdi a vergonha depois dessas viagens Que malucas que eu bom. fiz. Saí contando para os meus amigos, gente, fiz uma viagem, fui para Lemúria, o pessoal Gente, começou a VT, meio que gente. rir. Mas, Maravilhoso. né, a gente não pode pegar o carro e pegar um avião e viajar. Bora para outros continentes, outras dimensões e ver gente diferente. Exatamente.